Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui de Geografia. Hoje a gente vai utilizar a apostila etapa, primeiro ano, capítulo 13. Por quê? Porque eu já expliquei, usando resumos, esquemas, as partes mais importantes deste assunto, tá? Então hoje a gente vai utilizar a apostila para complementar o tema. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar com vocês é o efeito estufa. Esta imagem, ela explica muito bem. Os raios solares, eles vão entrando na atmosfera, parte da radiação solar é refletida direto já, de volta para o espaço, outra parte fica presa dentro desse sistema. Conforme a radiação solar vai entrando, gradualmente ela vai se transformando em calor. Os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, e o CO, tem o SO, o SO2, os gases do efeito estufa que são emitidos a partir da queima de combustíveis fósseis e da poluição das indústrias e dos automóveis, eles intensificam este efeito, ocasionando um derretimento das geleiras e um aumento do nível do mar. O efeito estufa, gente, ele foi tratado de uma maneira muito especial em um protocolo que aconteceu no Japão, na cidade de Kyoto, em 1997. Pode grifar aí na sua apostila. 160 países deram o primeiro passo para tentar reduzir a emissão desses gases do efeito estufa. E também foi discutido novamente na Convenção Climática, lá na ECO 92, no Rio de Janeiro. Em 2001, esses países, não exatamente os mesmos, né, mas 168 países se reuniram na Alemanha para aprovar uma regulamentação do protocolo de Kyoto. Ou seja, gente, de 1997 até 2001, pouca coisa aconteceu. Ficou mais no plano das ideias, das intenções. Basicamente, o protocolo ele é dividido em quatro instrumentos. Então tem o instrumento compromisso doméstico. Todos os países signatários têm que formular políticas de aumento da eficiência energética para substituir as fontes tradicionais por fontes renováveis. O compromisso, então, de cada um dos países é o compromisso doméstico. O comércio de emissões, respeitando um limite, alguns países que poluem menos, que emitem menos carbono e têm mais florestas, eles podem vender créditos de carbono. Então, países que são mais ricos, países desenvolvidos, que precisam poluir mais, mas não têm condição, eles podem comprar o direito de poluir de países mais pobres. O dinheiro usado, o dinheiro que vai ser captado por este comércio, pelo país subdesenvolvido, deve ser utilizado em investimentos de fontes renováveis de energia. Desenvolvimento limpo, olha lá, os créditos carbono, eles devem ser utilizados em projetos de ciência energética e energia alternativa nesses países subdesenvolvidos. E finalmente os sumidouros de carbono. O que seriam os sumidouros de carbono? As florestas, elas têm a capacidade de retirar o CO2 da atmosfera. Então, deve ser incentivado que países que têm condição em termos de espaço e condições climáticas, mantenham as suas florestas originais, porque elas são sumidouros de carbono. Então, estas florestas elas podem ser utilizadas também como créditos. Quanto mais floresta um país pobre tem, mais crédito ele tem para vender para países ricos, que seria o direito de poluir, tá bom? Vocês entenderam, gente? Continuando, o protocolo de Kyoto, só quando a Rússia ratificou o protocolo, ou seja, em 2005 ele passou a valer. Então, desde 97 até 2005 não valeu nada. Em 2005 ele começou a vigorar e 2005, na verdade, ele entrou em vigor e daí funcionou de 2008 a dezembro de 2019. Então ele vocês entenderam o drama? Discutiu desde 97, em 2005, agora vai. Aí começou a valer de verdade mesmo em 2008 e só durou até dezembro de 2019. Como já estava no finalzinho, em 2020 ele foi substituído pelo Acordo de Paris, tá? Que é esse COP
21. No COP21, então, ele foi feito com o objetivo de também reduzir a emissão de gases do efeito estufa, de preferência criando um modelo econômico de baixo carbono ou até que seja carbono zero. O ciclo zero de carbono, preste atenção que hoje eu estou falando bastante e tem as explicações da apostila, mas tem coisas que você pode fazer suas anotações. O ciclo zero de carbono, por exemplo, é o ciclo do etanol. Os carros, eles usam o etanol, que vem da cana-de-açúcar, e a própria cana-de-açúcar, durante o plantio dela, o cultivo, todo o processo de agricultura da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar, por ser um vegetal, ela vai retirar o carbono da atmosfera, por isso que é o ciclo zero. Então vamos lá, dados, né? Em 12 de novembro de 2015, foi aprovado o primeiro acordo de extensão global para frear as emissões de gases do efeito estufa. O acordo determina que os países ajam para que a temperatura do planeta sofra uma elevação abaixo de 2 graus, e de preferência abaixo de 1,5. Quer dizer, aquecer vai, mas vamos tentar fazer alguma coisa para aquecer menos. Este acordo aqui, do Acordo de Paris, ou Tratado de Paris, que vocês viram que em 2020 ele foi o substituto do Protocolo de Kyoto, né? Ele já vem sendo discutido, como vocês viram, desde 2015. E, na época, os Estados Unidos assinou o Acordo de Paris. Era o governo do Obama. Quando o presidente Donald Trump ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, uma das promessas de campanha dele era retirar os Estados Unidos desse protocolo, deste acordo. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, nem o Protocolo de Kyoto eles assinaram lá no passado. Então, o Donald Trump cumpriu com a sua promessa e retirou os Estados Unidos desse acordo, que deu o que falar. Bom, este é um assunto complementar da aula. Agora eu vou citar aqui alguns outros assuntos para vocês, comentando rapidamente. Chuva ácida, facinho de entender, gente. A mistura da poluição, dos gases da poluição, misturada com o H2O da atmosfera, vai ter ali uma reação química e a formação de ácidos. Então, nessa composição ali, por exemplo, do H2O com o CO2, vai formar ácido. Se eu não me engano, é o ácido carbônico. Do H2O, vocês que manjam de química podem me corrigir à vontade, tá? Do H2O, quando misturado com o SO2, também vai dar ácido. Se eu não me engano, até ácido sulfúrico sai dessas misturas aí da chuva ácida. A chuva ácida, preste atenção, que agora é a parte mais importante. Você já sabe como ela é formada. A chuva ácida, qual é o impacto que ela traz? O impacto que ela traz é, por exemplo, quando chove e tem uma acidez muito elevada da água, pode matar as plantas, pode acidificar lagos e prejudicar todo o ecossistema, e pode também, gente, destruir monumentos públicos que são feitos, por exemplo, de mármore. Então a chuva ácida ela reage ali com a rocha e ela vai corroendo todas essas estátuas e monumentos públicos. Camada de ozônio, vocês devem lembrar que eu já expliquei, só para relembrar, ela fica na estratosfera, ela é fundamental para a vida no planeta. O ozônio, quando entra em contato com o CFC, o clorofluorcarbono, ele é quebrado, formando um buraco na camada de ozônio. Na época, o CFC era usado, por exemplo, em spray, desodorante, ar-condicionado, gás de geladeira. Depois foi feito um protocolo, este vale você anotar, que foi em 1987, o Protocolo de Montreal, do Canadá, para a erradicação gradual da produção de CFC no mundo. A camada de ozônio, ela voltou a se regenerar e o buraco ele foi se fechando gradualmente. Não se sabe exatamente se é por causa da redução de CFC ou se são ciclos naturais. Os céticos acreditam que são ciclos naturais de abertura e fechamento desse buraco na camada de ozônio. Fenômenos El Niño e Laninha. O El Niño, gente, é um fenômeno que ocorre quando as águas do Pacífico próximas ao Chile, ou seja, do Pacífico Oriental, quer dizer que está do lado direito do Oceano Pacífico. Isso significa que é o Pacífico que banha o Chile, o Peru.
elas começam a aquecer. Isso ocorre, preste atenção, isso ocorre porque os ventos, eles empurram sempre o ar da direita para a esquerda na linha do Equador. Veja a aula anterior que nós falamos sobre a dinâmica climática, vocês devem lembrar dos ventos alísios. Quando os alísios enfraquecem, a água do Oceano Pacífico é empurrada mais lentamente, a água superficial, e ela começa a aquecer junto ao Chile, prejudicando a pesca no Chile, já que os peixes eles gostam mais da água fria. E também ocasionando mudanças climáticas em todo o planeta. Para vocês terem uma ideia, o Chile, que é um lugar desértico, no Atacama, ali no Chile, chove. E lá na Indonésia, que chove pra caramba, fica seco. Tem alterações até no clima do Brasil nessa época. Beleza? Ó, no Brasil, pode grifar essa parte. No Brasil, o El Niño causa seca na região norte e nordeste e fortes chuvas no sul do Brasil. Tá? Seca na região norte e nordeste e fortes chuvas no sul do Brasil. Laninha é o contrário do El Niño. Quando os ventos alísios ficam mais fortes, a água superficial do Oceano Pacífico é levada lá para a Indonésia mais aquecida. E no Chile a água fica ainda mais fria, deixando o deserto mais seco, fazendo com que o Chile e o Peru pesquem mais que o normal. E daí você vai ver o que acontece no Brasil. No Brasil, a Laninha causa fortes chuvas na região norte e nordeste, então chove até no nordeste, e uma seca no sul. E também acontece de alterar, por exemplo, nós passamos a ter invernos que não são verdadeiros invernos aqui no Brasil. Tá? Quando tem El Niño, daí no mês de julho, por exemplo, tem uma laninha, aqui no estado de São Paulo a gente nem tem inverno, tá? Fica calor pra caramba, vocês já devem ter passado por alguns invernos quentes. Problemas ambientais urbanos ainda, agora só focado na cidade. Poluição. É lógico que a poluição faz mal pra caramba, traz problemas de saúde, como bronquite, até irritação nos olhos e tudo mais. Além de ocasionar a chuva ácida, que nós já vimos. O problema é agravado por 3 motivos, segundo a nossa apostila. Pela falta de áreas verdes, pelo grande número de construções que evitam a circulação atmosférica e pela inversão térmica que eu vou explicar para vocês utilizando este desenho que está aqui. Prestem muita atenção que vocês vão entender. O normal é o seguinte, gente. Quanto mais quente o ar está, ele fica mais leve e ele sobe. Certo? O centro da cidade é mais quente do que as áreas do entorno, por causa da grande concentração de edifícios. Então o centro é mais quente. Então o ar sobe, esse ar que subiu está cheio de poluição, e ele vai descer depois sobre as áreas periféricas, porque o ar vai se resfriando, né? Vai dissipando um pouco a poluição também, e daí ele vai descer no entorno da cidade, e vai ser puxado para o centro da cidade por causa do centro ser mais quente, formando um centro de baixa pressão atmosférica. Então isso aqui é um ciclo natural de renovação do ar, acontece diariamente. Acontece que quando chega uma massa de ar frio, por exemplo, isso é mais comum no inverno, tá? Vem uma massa de ar frio do sul do país e de uma hora para outra a temperatura baixa demais. Então você acorda, por exemplo, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, você olha no horizonte e você vê uma camada laranja assim no céu, bem laranja, bonito até. Fala, nossa, que bonito, né? Parece romântico, mas é poluição pura. Olha só o que acontece, galera. Chega uma camada de ar frio, lembra que o solo era quente e por isso que o ar subia? O solo fica frio. E o fato do solo estar frio vai fazer com que o ar frio fique parado, ele não consegue subir. Então o normal, olha no desenho de cima de novo, presta atenção, era muito quente, quente, menos quente, frio. Agora, quando chega uma massa de ar frio, lembra que era muito quente, menos quente, quente, frio? Fica, ó, frio, o que era para ser
depois menos quente, esfriando gradualmente, vai ter uma camada de ar quente, mais quente do que o ar frio que chegou na superfície. Então esse ar frio ele fica estacionado, estagnado, e a poluição não consegue ser dissipada. Esse fenômeno é chamado de inversão térmica. Tudo bem, pessoal? Existem outros tipos de poluição, por exemplo, a poluição sonora, causada pelo excesso de barulho, veículo, buzina, a poluição visual, pelo excesso de informações, outdoors, coisas do tipo. Falando ainda de clima urbano, pessoal, já adiantei para vocês ali este fenômeno. Devido à grande concentração de construções no centro da cidade, prédios, a circulação do ar é prejudicada, o concreto esquenta muito. Então, devido a essa concentração, o asfalto que é escuro, lembra do lance do albedo? Então, a temperatura no centro de uma cidade sempre é maior do que a temperatura em volta. Nós estamos olhando aqui por cima como se fosse uma daquelas câmeras de temperatura. Então, o centro da cidade é muito mais quente do que o entorno. Esse fenômeno é chamado de ilhas de calor. Para amenizar este problema da ilhas de calor, o ideal é a construção de parques. Por exemplo, o Parque do Ibirapuera, aqui no centro de São Paulo, ameniza um pouco esta situação, mas não resolve o problema. O certo é ter bastante praça, bastante parque, que funcionam como ilhas de conforto térmico. Finalmente, aqui está o mesmo fenômeno, só que visto de lado, tá, pessoal? Isso aqui seria a linha da temperatura. Na zona rural, mais friozinho. Na zona suburbana periférica, mais quente. Na zona central, quente pra caramba. Ilha de calor. Desculpa. Vamos lá. Falta só um fenômeno para explicar, que é esse. Perfeito. O desenho já está ótimo. Nem preciso fazer o desenho aqui na lousa. Antigamente, pessoal, quando chovia muito, isso tudo era floresta. E aqui tinha o rio. A água caía na vegetação nativa e lentamente ela ia passando pelas folhas, escorrendo pelo tronco das árvores, atingindo o solo e devagarzinho infiltrando, alimentando o lençol freático. A água que caía nas árvores demorava para chegar no solo, e quando chegava no solo, cheio de vegetação também, resto de folha, grama, devagarzinho ela ia escorrendo até o rio. Este é um cenário. Quando construímos uma cidade, as casas são impermeáveis. O telhado da casa é impermeável. A chuva que cai no telhado da casa vai escorrer pelo roof, pela calha, e pelo roof vai chegar na rua. O chão é impermeável, o asfalto é impermeável, a calçada é impermeável. O quintal da casa, que poderia ter um jardim, a primeira coisa que as pessoas fazem é concretar aquele jardim em terra. Fica tudo impermeável. Então toda a água, ao invés de infiltrar, ela escoa rapidamente. E ela vai sempre buscando o ponto mais baixo da cidade. O que está no ponto mais baixo da cidade, galera? O rio. Então o rio recebe muita água e rapidamente. Toda a água que deveria infiltrar vai para o rio também. E é por isso que os rios eles acabam transbordando. Para piorar a situação em São Paulo, por exemplo, o rio ele era todo em formato de S. Ou seja, em formato meândrico era o formato do rio. E para facilitar o escoamento do esgoto na cidade, principalmente, ele foi retificado. Então eles deixaram o rio reto, como se passasse uma escavadeira e todas aquelas curvas se transformaram numa linha reta. Então, pior ainda, porque antes o rio ele tinha uma planície enorme de inundação. Agora o rio ele é só uma calha estreitinha, de concreto também. Então choveu demais, é natural que vai transbordar. Um problema leva ao outro, tá, pessoal? Então o problema da enchente, por exemplo, vai gerar um gargalo, ou seja, uma rodovia que tinha 4 pistas, de repente só dá para passar em uma, e gerando congestionamento. O congestionamento gera um monte de carro parado, poluindo ainda mais e aumentando o fenômeno das ilhas de calor e também da poluição, que pode gerar chuva ácida. Vejam como uma coisa está ligada à outra. Então é isso, pessoal. Aqui tem os exercícios. Eu vou disponibilizar um gabarito para vocês
sobre esses exercícios. Até a nossa próxima aula, galera!